Olá, gente! Hoje, então, eu darei continuidade à nossa série de vídeos que tratam sobre conceitos relacionados à análise de discurso de vertente pechetiana. E nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a questão da ideologia. Antes de entrar na questão da ideologia para a análise de discurso de linha francesa, vertente pechetiana ou também chamada de análise materialista de discurso, eu quero ressaltar que a noção de ideologia já também é trabalhada em outras correntes de estudos do discurso. É o caso, por exemplo, da questão da ideologia para Bakhtin, em que o pensador fala que o signo linguístico é investido de ideologias. Então, ele atrela a noção de ideologia ao signo, mostrando que quando o signo entra no discurso, ele ganha vida e ganha valores axiológicos. Mas bem, o vídeo que eu vou gravar hoje vai tratar sobre a ideologia em Péchet. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que no vídeo anterior eu mostrei como a noção de sujeito não podia ser afastada, separada da noção da ideologia, né? Então eu vou retomar um pouco o que diz o Althusser, que ele diz que a ideologia é justamente essa relação que os indivíduos estabelecem com suas condições reais de existência. Então, a ideologia vai ser o filtro, né, que vai moldar essa relação estabelecida entre os indivíduos e suas condições reais de existência. Bem, disso decorre o fato de que os indivíduos são interpelados em sujeito pela ideologia e assim se constituem como tal. Neste caso, devido à ideologia, os sujeitos percebem-se livres. Eles se acham livres para dizerem o que querem, para produzirem o sentido que querem, mas na verdade eles esquecem da sua interpelação ideológica, esquecem também da sua constituição histórica e do modo heterogêneo como se constitui. Bem, para Althusser, eu quero destacar dois pontos importantes. O primeiro é, só a prática através de e sob uma ideologia. E o segundo, só há ideologia pelo sujeito e para sujeito. Então, no primeiro caso, só a prática através de e sob uma ideologia, eu ressalto que toda a prática, portanto, é uma prática ideológica, né? E no segundo caso, só há ideologia pelo sujeito e para sujeito, e para o sujeito. A gente pode ver aí essa dupla constituição. A ideologia constituída pelo sujeito, mas também constitui o sujeito, né? E um outro aspecto bastante importante, trazido também das reflexões do Althusser, é que a ideologia vai produzir a evidência dos sentidos e dos sujeitos. É pela ideologia que os sentidos se apresentam como transparentes, como se fossem apenas eles, como se não pudessem ser outros. E é pela ideologia que o sujeito se apresenta como sendo a origem do dizer, como sendo o primeiro a dizer, a enunciar, quando na verdade há já uma carga histórica e de já ditos que constituem esse dizer. Bem, eu vou então ressaltar um trecho de uma citação do Althusser que diz: como todas as evidências, inclusive as que fazem com que uma palavra designe uma coisa ou possua um significado, a evidência de que você e eu somos sujeitos, e até aí não há problema, é um efeito ideológico, o efeito ideológico elementar. Como diz o Althusser, a evidência da transparência da linguagem é que vai levar a essa ideia de que existe um sentido para uma palavra. Isso é um elemento, uma função da ideologia, gerar essa ilusão de transparência da linguagem, assim gerar também a ilusão de transparência e de constitutiva desse sujeito. Bem, o Althusser também vai falar da questão dos aparelhos ideológicos. Ele fala que os aparelhos ideológicos do Estado, que segundo ele funcionariam prioritariamente pela ideologia, e os aparelhos repressivos do Estado, que funcionariam prioritariamente
pela repressão. No entanto, posteriormente, ele vai dizer que mesmo os aparelhos repressivos funcionam pela ideologia. Afinal de contas, para haver um sistema repressivo, para haver um conjunto de leis, um conjunto de regras que vão gerar a repressão de sujeitos, é necessário que haja um embasamento ideológico, né? Bem, Péchet e Fuchs vão trazer também, então, no texto de 1975, a noção de ideologia, falando sobre a questão da relação entre a superestrutura ideológica e o modo de produção dominante em uma determinada formação social, né? Eles apontam, portanto, que a ideologia tem uma existência material. O fato de dizerem que a ideologia tem uma existência material é também uma crítica às teorias idealistas, que consideram a ideologia apenas como um conjunto abstrato de ideias, sem uma materialidade. Péchet e Fuchs, no entanto, vão dizer que não. A ideologia é também material, tem uma existência material, né? Péchet ressalta que a língua é a base dos processos discursivos que se inscrevem em relações ideológicas. Então, se a gente pensa que a língua é a base dos processos discursivos e que o discurso ele não pode ser analisado sem se levar em conta a ideologia, então a gente percebe que a língua também carrega marcas do funcionamento ideológico, né? Então, o discurso sob a ótica da AD vai inserir-se em uma determinada formação discursiva que, por sua vez, vai aparecer integrada a uma formação ideológica, porque o discurso seria um dos elementos da ideologia, né? O Péchet vai na direção do Althusser quando fala da questão das evidências, o modo como a ideologia cria evidências. Ele diz que a ideologia fornece as evidências pelas quais todo mundo sabe o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc. Evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado queiram dizer o que realmente dizem. Bem, essas evidências, segundo o pensador, mascaram, assim, sob a transparência da linguagem, essa historicidade que constitui os próprios sentidos, os próprios enunciados e os próprios dizeres, né? Ou seja, aquilo que chamaremos de caráter material do sentido das palavras e dos enunciados. Assim, a noção de ideologia é extremamente relevante, porque não é possível estabelecer a ideia de um sujeito fora da ideologia, não é possível, por sua vez, estabelecer a ideia de um discurso sem ideologia. E, portanto, quando o analista de discurso vai analisar uma materialidade, ele sai de uma superfície linguística, algo que lhe é dado de maneira transparente, para chegar até o processo discursivo e aí desvelar os funcionamentos ideológicos que geram os sentidos em diversas condições de produção. Então, hoje é somente isso, mas nos próximos vídeos traremos ainda outros elementos importantes e relevantes para a análise de discurso de língua francesa. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí. Muito obrigada.